Segunda-feira, dia 7 de outubro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Neste The Day After, o dia seguinte da grande emoção do primeiro turno municipal de todo o Brasil. E aqui em São Paulo, hein? É sobre isso tudo que nós vamos conversar. E claro, que sempre é muito mais fácil opinar sobre a coisa feita, sobre o acontecido, né? Mas também é fácil saber quem se antecipou certo ou quem se antecipou errado. E eu acho que eu sou um dos vários que se anteciparam certo. E tenho certeza de que sei quem apostou errado nesse pleito de ontem. Principalmente em São Paulo. Foi muita gente, muitas pessoas falaram pelos cotovelos, deram seus palpites, apontaram os dedos para o mito, apontaram os dedos para o governador de São Paulo, chamaram para si a liderança da nova direita, os de direita, não é isso? Os manés de direita. Foram manés porque quiseram acreditar que o nosso ex-presidente mito já não tinha força de outrora. E que Tarcísio de Freitas, o traidor, os dois seriam derrotados por uma direita limpa, uma direita soft, de sapatênis da Faria Lima, mais ou menos assim, não é isso? Que, formada por influenciadores e parlamentares descolados da liderança bolsonarista. Deu no que deu. O pior, para os da nova direita, foi ver o próprio Pablo Marçal declarar que agora vai apoiar Ricardo Nunes, depois de ele mesmo ter afirmado durante a campanha que Nunes representa o sistema de Kassab e o centrão comunista. Será que o Marçal já virou um homem do sistema assim tão rápido? Como que ele disse que vai apoiar algo que ele disse durante a campanha que detestava? O ufanismo dos manés fez muitas máscaras caírem. E como consequência, muitos deles terão que, vamos dizer assim, colocar os rabinhos entre as pernas, pedirem desculpas ao maior líder da direita brasileira, aliás, a única que existe, não existe nova direita. Ricardo Salles, Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, parlamentares muito próximos ao mito, pensaram que já estavam preparados para um voo solo, para baterem asas, e quebraram a cara e agora, humildemente, terão que pensar duas vezes antes mesmo de baterem de frente com a infalível experiência que eles ainda não possuem. São frangotes na política brasileira, não tiraram as fraldas para participarem de um jogo pesado, para enfrentarem raposas felpudas. Jair Bolsonaro foi o maior vencedor desse primeiro turno e derrotou de forma humilhante a esquerda, petista e pissolista, transformando os dois partidos em terra arrasada, enquanto Tarcísio de Freitas viu aumentar seu capital político. O PL, com Jair Bolsonaro, cresceu 50% nas prefeituras brasileiras e foi de 349 cadeiras para 523 prefeituras, enquanto o PSD do Kassab e do Centrão detém aí o maior número de prefeitos do Brasil afora, com 888 cadeiras. Olha, temos que parar para pensar como funciona a política no Brasil, porque, de verdade, nunca houve partido de direita no Brasil, até que chegou o mito Bolsonaro, que tentou criar seu partido, mas, claro, não podia, não deixaram. Porque sempre houve somente a esquerda e o centrão desde sempre. Tem pessoas que acham que o centrão começou agora em 2022, 2018. O centrão começou lá com o José Sarney,
Depois do regime militar, desde sempre esses políticos estiveram envolvidos em uma mesma causa, que era, vamos dizer assim, limpar os caixas públicos, né? Para ser bem bonzinho. Todos eles sempre trabalharam juntos por uma mesma causa, se enriquecerem às custas do povo. Mas o maior líder da esquerda, que agora está inquilino lá no Planalto, não conseguiu eleger nem mesmo seu genro para a prefeitura de Sergipe. E perdeu no ABCD aqui em São Paulo. Redutos petistas desde os anos 80. Além de São Bernardo, Santo André, São Caetano e Diadema, o PT perdeu também em Araraquara, do Edinho Silva, seu maior reduto eleitoral no interior de São Paulo. Olha só, agora se iniciará outra batalha, dessa vez entre o inquilino do Planalto, que para ver seu pupilo invasor de terras invadir agora a Prefeitura de São Paulo, terá que enfrentar cara a cara o governador Tarcísio de Freitas, maior vitorioso do pleito paulistano. Se o Inácio se jogar de corpo e alma na próxima fase de Guilherme Boulos, e ele perder, o que tudo indica que vai acontecer, sua derrota será ainda mais fragorosa para o chefão petista, acrescentando um enorme ponto negativo a um cenário eleitoral que já se apresenta cada vez mais nebuloso, para além dos péssimos números nas pesquisas de aprovação ao seu governo, lá de Brasília. Além disso, existe o desempenho menos que pífio do PT nos resultados das capitais dos estados brasileiros e nas grandes cidades. Agora, a maior ambição do governador Tarcísio de Freitas deverá ganhar mesmo contornos mais brilhantes, principalmente com a vitória que se aproxima de Ricardo Nunes, né? Por quê? O que parece quase que certo, a julgar tanto pelas pesquisas feitas até o momento, como pelo atual perfil ideológico dos paulistanos, que estão bem delineados aí pelos resultados de ontem, o Ricardo Nunes deverá ter somado aos seus votos todos os dissidentes eleitores de Pablo Marçal, a menos que eles queiram se vingar e votar em Guilherme Boulos. Com relação ao próprio Marçal, penso que sua derrota se deve a vários fatores. Primeiro, pelas diversas discussões com o líder evangélico poderoso, como Silas Malafaia, né? Que, certo ou errado, influencia milhões de fiéis evangélicos. A sua igreja é poderosa. Depois, pela forma como se comportou nos debates, sempre dirigindo-se aos adversários com termos pejorativos e agressivos. Não que eles não merecessem, cá entre nós, hein? Mas, querendo ou não, Marçal acabou perdendo apoio principalmente das mulheres. Mesmo antes, houve aquele movimento de chegada apenas no final da manifestação de 7 de setembro lá na Avenida Paulista, quando tentou subir no caminhão alugado por Malafaia, o que fez surgir então a discussão entre os dois até ontem. Depois veio aquele episódio deprimente de sair de ambulância por nada do desastroso debate, onde o ridículo da Atena golpeou Pablo Marçal. E de forma covarde, cá entre nós. Por final, o erro fatal de apresentar um laudo médico falso, mesmo sem consultar ninguém de sua equipe, o que deixou claro seu estilo de vencer, seja a qualquer custo. Mesmo assim, Pablo Marçal saiu forte do pleito. Não se enganem os senhores. Saiu forte porque ninguém pode desconsiderar 1.720.000 votos, o que lhe permite sonhar grande com seu futuro político. Isto se o TSE não resolver se aparecer e torná-lo inelegível. Mas ninguém mais provou sua força que o mito, que inclusive conseguiu reeleger Carlos Bolsonaro no Rio de Janeiro com recorde de votos, e o seu filho 04, o Jair Renan Bolsonaro,
lá em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Agora, que sirva de lição aos que resolveram dar a cara à tapa, saindo em apoio a Pablo Marçal, atacando o governador Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo e ao mito, como tal Marco Antônio Costa, Rodrigo Constantino, Alexandre Pitoli, Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, Ricardo Salles, Marcel Van Hatten, a Fabiana Barroso e tantos outros, porque a lista é grande, né? Todos eles agora estão passando o pano e amenizando o laudo falso do Marçal, condenando de forma muito suave, muito sutil, e dando o benefício da dúvida como que se ele tivesse sido traído por alguém ao apresentar o laudo falso. Eu tive cuidado em assistir o programa da Auriverde hoje pela manhã, o programa do Marco Antônio Costa, não vi nenhum deles condenando a atitude de Pablo Marçal por ter apresentado aquele laudo. Porque sim, não se enganem, não podemos misturar. A cadeirada do Datena é um problema policial. É uma questão civil que Pablo Marçal deve, se já não fez, processar o Datena. A apresentação de um laudo falso foi crime eleitoral. Ele deu um tiro no próprio pé. E esses influenciadores que eu citei, não atacaram de forma dura. O Nicolas, o Gustavo Gaia, todos dizendo que se o laudo era falso, talvez, pode ser que... Isso é passar pano e não assumir a bobagem que fizeram em duvidar da experiência e do conhecimento político de um líder que desde o início deixou claro que mesmo que Ricardo Nunes não fosse e não era o seu candidato predileto, ele também não nutria muitas simpatias pelo Pablo Marçal. Isso é algo que tem que ficar muito claro. Então, meus amigos, a experiência diz muito. A experiência fala demais. E claro, eu estou apontando o dedo para essas pessoas porque eles assumiram o risco. Não estou tirando o mérito e a capacidade parlamentar lá dentro do Congresso, do Nicolas Ferreira, do Gustavo Gaia. Não. Isso é uma outra coisa. Estou me referindo somente à questão eleitoral aqui em São Paulo. Porque, sim, apontaram o dedo, ofenderam, né? Usaram termos pejorativos contra Tarcísio de Freitas e contra Jair Bolsonaro. Disfarçados, né? Querendo aí abrir a nova direita, lá do Partido Novo, que o Van Hatten, que também lá em 2018 descia lenha em Jair Bolsonaro. A gente não se esquece dessas coisas, não. Claro que o futuro político a gente desconhece, mas a tendência é que até mesmo Pablo Marçal vai sair do PRTB e entrar no Partido Novo, muito possivelmente, porque ele já foi convidado pelo próprio Van Hatten e pelo Ricardo Salles. E talvez é ali que eles vão tentar criar um partido chamado de direita. E tudo bem até aí, porque realmente, oficialmente, não existe um partido de direita. Muito embora, se o Eduardo Bolsonaro realmente assumir o PL vai sim deter um número muito grande de parlamentares conservadores. E a tendência é que aumente muito em 2026, assim esperamos nós, porque em 2026, com toda certeza, o atual inquilino do Palácio do Planalto não terá forças para se recandidatar, porque sua base política foi extinta no território brasileiro. Muito poucas cadeiras sobraram para as prefeituras petistas, e as que sobraram são em cidades minúsculas, sem capacidade de influenciar parlamentares para apoiar a base de governo do PT. Então, abre-se aí várias possibilidades. As portas vão se abrir e muitos vão chegar para disputar essa cadeira, inclusive Pablo Marçal. Isso ele já deixou claro desde sempre, que era o sonho dele ser presidente. E, a depender da posição de Tarcísio de Freitas, ele vai tomar a decisão dele. Caso Tarcísio de Freitas resolva, coisa que eu não acredito, partir para disputar a presidência,
Marçal pode tentar disputar o governo do estado. Mas se o Tarcísio não for, se o Tarcísio se mantiver candidato à reeleição no estado de São Paulo, vamos ver como vai ser a atitude de Pablo Marçal, que terá que lutar muito mais e com pessoas muito mais poderosas que Ricardo Nunes, tenho certeza disto. Então, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, mais uma vez eu digo, me desculpem, não levem a mal, mas é apenas a minha opinião, ok? Espero que vocês convidem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Deixem os likes, por gentileza, é o pedido que eu faço para vocês. E ajudem o canal Terra Brasilis News a crescer. Quem puder colaborar com o canal, eu agradeço de coração, ok? Desejo a todos um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ilhado querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.